Dois grandes nomes do cinema, um da geração atual, Bill Skarsgård, e um da geração anterior, Anthony Hopkins, juntos em um thriller psicológico. Já imaginou isso? Esse é o filme Confinado. Vamos lá? Esse é um filme que aparenta ser um filme bastante simples, porque ele foca realmente em apenas duas pessoas, né, que é o papel do Bill Skarsgård e o Anthony Hopkins, e o filme se passa, vamos dizer, 80% dentro do carro. Então parece um filme bastante simples, né, mas ele tem um conteúdo bastante interessante. Ed invade um SUV de luxo e cai em uma armadilha mortal montada por um autoproclamado vigilante que aplica sua própria versão de justiça distorcida. Preso dentro do carro, Ed logo descobre que a fuga é uma ilusão. Então o filme apresenta pra gente Ed, que é o papel do Bill Skarsgård. Ele tá numa situação financeira bastante difícil, tem problemas com a filha, com a ex-mulher, e ele tá tentando viver a vida dele, né? E eu acho que no momento de loucura, de insanidade, ele tenta roubar uma graninha para tentar tirar o carro dele, que está no conserto, aquela coisa toda, e a vida, pelo jeito, não é muito a favor dele. E ele vai andando na rua tentando abrir carros para ver se acha alguma coisa para roubar, para poder vender, e ele acaba achando um Dolus, um carro muito chique, um SUV maravilhoso. Eis que ele encosta no carro, o carro está aberto, e ele acaba entrando dentro desse carro para tentar roubar. Só que ele nem imagina que ele acabou de cair numa armadilha do William. E ele fica preso dentro desse carro e ele vai ter que tentar sobreviver 4 dias dentro desse carro. E é um carro que é a prova de bala, a prova de som, a prova de tudo. Então, assim, quem tá de fora não vê quem tá dentro. Se ele ficar gritando lá dentro e tudo, ninguém vai ouvir lá fora. E entre outras coisas. Então, assim, é um filme extremamente claustrofóbico, tem momento, porque se passa dentro desse carro e tem hora que a câmera foca muito no rosto do Bill Skarsgård e aquilo vai causando agonia pra gente, né? Você pensar uma pessoa dentro, 4 dias dentro de um carro. E o filme traz uma proposta bastante interessante, porque ele vem trazendo estruturas sociais e econômicas para dentro do filme. Então ele vai discutir essa questão da justiça, o que é certo, o que é errado, se é certo a gente agir com as próprias mãos, fazer justiça, ou se a própria justiça, se o meio funciona. Então o filme traz esse questionamento o tempo todo. O William é uma pessoa que teve um problema com a justiça, que ele é revoltado, e ele acha que ele consegue fazer justiça com isso, prendendo o ladrão dentro do carro e tentando resolver do seu jeito. E o Bill Skarsgård não acredita, o Ed, que as coisas funcionem desse jeito. Então ele vai trazer esse questionamento pra gente o tempo todo, os dois vão ficar discutindo sobre isso, o que é certo, o que é errado, se o sistema funciona, se o sistema não funciona, o que fazer com pessoas que são assim, se você aceita o perdão ou se não, e por que ele está agindo assim. Então é um suspense extremamente psicológico, então que ele vai, né, mexer com a cabeça da gente e fazer a gente pensar sobre isso. E por incrível que pareça, esse filme é baseado em fatos reais, que aconteceu em 2016 em Córdoba, na Argentina. Roberto Denzuvilla, que tinha esse carro e o carro dele, e tentaram entrar no carro dele. E por conta disso, ele resolveu criar um sistema que se a pessoa entrasse dentro do carro dele, as portas travavam, as luzes apagavam, os vidros subiam e a pessoa não conseguia sair do carro de forma alguma. E ele fez isso após a sua filha ter sido assassinada. E na vida real, o ladrão ficou preso 20 minutos dentro do carro até ser preso. Diferente aqui do filme, né, que é muito mais intenso. E curiosidades, o nome do carro aqui no filme é Dolus, que no latim significa engano, trapaça e astúcia, que é justamente isso que o filme está falando, né, questão de trapaça, de dolo, se a pessoa está agindo de má fé ou não. O ícone da dor tem um símbolo da justiça e esse carro ele tem o símbolo da justiça também. Ele é mostrado várias vezes no filme, que é claro que é o tema principal, né? A justiça. Esse carro, Dolus, ele foi feito justamente pro filme, baseado num carro da Land Rover, e foram produzidos 2 carros, um dele para poder ficar parado, poder fazer as cenas, e ele hoje está num museu, e o outro que participou das cenas finais. A placa do carro é 18US3591,
que faz referência ao título 18 do Código dos Estados Unidos, seção 3591, que detalha os fatores a serem considerados para indivíduos condenados por crimes puníveis com a morte. E em 2009 teve um filme argentino, 4x4, baseado nessa história, e também um filme nacional, em 2022, chamado A Jaula. Então esse aqui, vamos dizer que é o terceiro remake dessa história. E primeiramente falando, né, que Bill Skarsgård e Anthony Hopkins, dispensa comentários, são feras do cinema, então assim, são dois nomes maravilhosos, são dois artistas que eu gosto bastante, e o Bill Skarsgård principalmente porque o filme se passa mais tempo e ele mostra essa questão do desespero, da aflição, do sentimento, da dor que ele está passando, porque ele está numa situação muito difícil, tem essa questão com a filha, tem essa questão de querer subir na vida, em contrapartida ele está numa situação que ele não vê esperança de sair do carro, de sobreviver, e é esse jogo, né, de gato e rato, e o Anthony Hopkins aparece mais no final, e brincadeiras à parte, todo mundo tá aí brincando que o Anthony Hopkins aqui é o Jigsaw do filme, né, que ele põe o cara dentro do carro e ele tem que participar dessa brincadeira. Mas é um filme muito interessante, justamente para a gente pensar sobre essa questão da justiça, a questão da honestidade, até que ponto que a justiça falha ou, né, o sistema funciona. E ele traz muito isso o tempo todo, ele frisa isso o tempo todo nos seus diálogos, o Anthony Hopkins, junto com o Bill Skarsgård, querendo mostrar o lado dele também. Então aqui não tem vilão e não tem bandido. São duas pessoas que estão machucadas, feridas pela vida, pelo processo, e que tentam sobreviver àquilo. Só que acaba que um entra na vida do outro de uma forma muito inconsequente, muito errada, e acaba tendo esse problema todo e a reviravolta que tem. Mas é um filme que tem muitos questionamentos, muito bom, que às vezes pode parecer um pouco cansativo, demorado, mas eu achei muito interessante a forma como ele foi introduzido, como foi trazendo isso, e essa coisa, né, dele trazer o limite do personagem, o William trazendo o limite do Ed o tempo todo, então é uma hora que faz ele passar frio, é uma hora que faz ele passar muito calor, é uma hora que faz ele passar sede, faz passar fome, então assim, trazendo aí todos os estados emocionais possíveis, tentando surtar o cara realmente, porque ele já está surtado por dentro, né? O cara sofrido, que perdeu a filha de uma forma muito trágica e não acredita no processo. Então, ele quer mostrar isso para o mundo, né? Se ele está certo ou não, enfim. Mas a ideia aqui é justamente essa, né? Tentar trazer esses questionamentos. E eu achei muito interessante, eu achei bem feito, eu achei um filme bem montado, e com esses diálogos, eu acho que o que pesa mais aqui é o diálogo psicológico e a forma como foi inserido isso no filme. Para quem gosta de um bom suspense psicológico, que ter tanta gore, tanta morte, porque assim, eu acho que as pessoas vão achando, né, que vai ter aquela coisa muito assim forte, tudo quando se fala em terror psicológico, em suspense, mas não, o caso aqui não é esse, o caso é mais o psicológico mesmo, brincar com os limites das pessoas, mas tem umas cenas assim bem intensas também, de porradas, de tiros, entre outras coisas. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Confinado estreia dia 22 de maio nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Confinado ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!